Olá, povo abençoado! Eu sou a Lili Feltran e nós estamos começando mais um episódio do SarsaCast. Hoje, como vocês podem ver, a minha companheira aqui, a Isa, não veio. Pois é, gente, ela tá com a agenda muito cheia, graças a Deus, né? Eu brinco com ela que quando ela ficar famosa, é pra não esquecer da gente. Mas ela tá com a agenda muito cheia, então hoje ela não veio. E nós estamos com uma convidada muito especial, a minha amiga Jane, né, Jane? Ela veio aqui para contar um pouquinho da história dela. Mas antes, eu gostaria de falar dos nossos colaboradores, que sem eles e sem Deus, esse podcast não estaria hoje aqui. Né, meninos? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre o Date Agência, que é do Luan, que é aqui onde nós estamos gravando. Então, se você quiser gravar algum corte para sua empresa, ou podcast mesmo, o Luan atende, né, aqui no Date Agência. Tem também, no Date Studio, né, e tem o Date Agência. Tem a Paula Porpeta, que é o espaço, o salão para você se cuidar, a mulher ficar mais bonita ainda. Ela arrasa, Paula. E a Burguesinha, que é a minha loja aqui de Marília, que é um brechó chique, onde você encontra várias peças aí num precinho acessível e também ajuda aí na moda circular. Então vamos começar, porque hoje o assunto é sério e eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas, muita gente que já passou por isso ou está passando por isso e precisa ouvir essa mensagem. Claro que todos os assuntos são sérios, né? Todos os episódios são edificantes, mas o caso aqui da Jane tocou muito no meu coração, mexeu bastante comigo, né, Jane? Isso mesmo. E aí, como é que você tá? Tudo bem, boa tarde, né? Queria agradecer pelo convite de estar aqui no SarsaCast e podendo falar, né, das grandezas da maravilha que Deus tem feito, né? E que é sempre muito bom estar na presença dele e poder testemunhar mais uma vez. Glória a Deus. Eu falo que as coisas acontecem com a gente, Jane, justamente para a gente poder testemunhar, ser testemunho de Deus aqui na terra, do que Ele faz, a sua obra, né? E a sua história, ela é muito forte, muito bonita. E se não fosse Ele, você não estaria nem aqui conversando comigo hoje, né? Então eu queria que você contasse aí pra gente um pouquinho. A gente estava conversando agora há pouco, né? Até eu fiquei assim, ai, não me conta mais, porque eu quero ficar surpresa, eu quero ouvir inédito aqui junto com todo mundo. Como tudo começou, igual você estava contando pra mim, tá? De quando foi, como começou, como você se sentiu, pode contar pra gente. Sim, então, a minha história foi em dezembro de 2022, né, precisamente lá no dia 18, quando eu já estava assim, eu trabalhava em Brasília, né, estava trabalhando na Secretaria de Segurança Pública lá, e a minha vida estava assim, no momento, tudo muito bem estabilizado, né, sabe quando você está naquele patamar assim, que fala, nossa, agora só vou curtir, né, e foi bem assim, no final do ano estava com tudo programado, e eu tinha uma programação de vir para Marília, né, que é onde eu moro, vim passar o final de ano com a minha família. Eu ia pegar meu filho aqui em Marília e nós íamos para Balneário Camboriú. E de lá eu voltaria para Brasília e ia fazer uma cirurgia de varizes logo no começo de janeiro. Aí quando foi no dia 18 de dezembro, eu tive um mal súbito, num sábado de manhã, e passei o final de semana no hospital fazendo exames. Mas o que você sentiu assim? Foi de repente? Foi, levantei de manhã, fui tomar o café da manhã, de repente, um mal súbito, né? Fui levantar para pedir socorro, porque eu morava numa kitnet e fui pedir socorro para a senhora que morava na frente da minha casa. Aí não tive tempo, quando eu cheguei na porta para ver a porta de vidro, eu bati com a cabeça no azulejo e caí. Só que quando eu caí assim escorregando e fiquei encostada na parede. Aí não se sabe, assim, eu não sei, né? Como ela também não viu, a gente não sabe quanto tempo eu fiquei ali. Aí quando eu retornei, eu procurei uma amiga e a gente foi pro hospital. Aí eu fiz tomografia, fiz raio-x, né? Porque a minha cabeça ficou um galo imenso. Meu Deus, bateu com força então, hein, Jane? Super. Aí fiquei, né? Aí fiquei no sábado o dia todo no hospital, no domingo eu fiquei de molho em casa, com um pouco de dor de cabeça. Na segunda-feira eu fui, me apresentei para trabalhar e me dispensaram, porque o galo estava tão grande assim que estava até, né, feio para ficar fardado com aquele galo tão assim, aparente, né? E na terça-feira
também, aí eu peguei, como eu passei no hospital, peguei mais uma dispensa. Quando foi na quarta-feira, eu tinha um retorno com o clínico lá, em que ele ia me liberar para fazer essa cirurgia de varizes, né? Aí, quando eu cheguei, ele foi assim, tipo 11 horas da manhã, a minha consulta. Aí, quando eu cheguei para fazer a consulta com ele, para ele ver meus exames, ele observou assim que a minha respiração estava muito ruim, né? E você nem tinha notado isso? Não, para mim estava normal. Eu fui de manhã para trabalhar, aí saí no horário da consulta, fui para fazer a consulta, normal, como se nada tivesse acontecido. E eu cheguei, quando ele me consultou, ele já falou assim para mim, nossa, deixa eu... Do nada, assim, ele pegou e falou assim, deixa eu ouvir seu pulmão. Eu falei, mas o pulmão, né? Eu quero pegar... O que tem a ver o pulmão com as varizes, eu né? quero pegar um hábito aqui, né? Para poder encaminhar a documentação para o hospital e deixar tudo certo para a cirurgia. Aí ele falou assim, não, deixa eu ver seu pulmão. Aí ele é um senhor, assim, muito antigo, aqueles médicos bem... Experiente. Né? Aí ele pegou e fez a escuta no meu pulmão, ele virou assim e falou assim, você vai agora para o hospital e vai fazer uma ressonância do seu pulmão. Imagina o susto, né? Eu falei, mas doutor, não posso, né? Ele desistiu, falei assim, não, eu tenho que trabalhar, já fiquei muitos dias parado e tal, não, você vai agora, porque se você não for e me trouxer o resultado, eu não vou te dar o parecer para você fazer assim. E se for ver, Jane, foi um livramento, né? Porque Foi. se você não sabia que você não estava bem e numa cirurgia, toda cirurgia tem riscos, né? Então, assim, vamos já começar aí, gente, que isso aí já foi um livramento. Pois é, porque eu corria, né, de acordo com o raio-x exame que eu fiz, assim, o meu tinha só 30% do meu pulmão direito que estava fazendo a ventilação. Meu Deus, e você não tinha sentido nada? Nada. O pulmão esquerdo já estava totalmente tomado por essa Comprometido. bactéria, né? E assim, uma bactéria que veio do nada, né? Não sabe onde pegou também? Não sabe, não foi do nada, porque um dia antes eu fui pra academia, tava fazendo toda a minha rotina normal. Não tava tossindo, essas coisas? Nada, não tinha Gente, febre, que coisa. nada. Foi assim, Deus me parou ali, sabe? E aí você saiu do consultório e falou, agora tem que... Ele pediu pra você ir pro hospital, falou, vou obedecer, né? Aí como era já horário de almoço, eu falei, então eu vou correr pro almoço pra não atrapalhar, né? Porque depois eu volto e justifico, né? Pegar um atestado. Aí até que eu cheguei com ele e falei assim, mas o hospital não vai me atender. Se eu chegar lá passando pelo socorro e falar que eu quero fazer uma ressonância, né? Não vai. Não é assim. Aí ele falou, não, vou te dar uma cartinha aqui, vai de urgência e tal. Aí eles fazem. Beleza. Aí eu fui em casa, até que tava com o carro na época lá, aí fui, né? E ele falou assim, não fica dirigindo, tá? Nossa. Falei, meu Deus, eu tô sentindo nada, como assim? Que coisa. Aí, mas também ele não falou mais nada, só falou isso e me encaminhou. Aí eu fui pra casa e tal, aí falei assim, bom, já que eu tô de serviço, né, então eu pedi pros meninos lá do bombeiro me conduzirem até o hospital. Chegou no hospital, tinha um deles lá que ficou me acompanhando, só que quando eu já dei entrada no hospital, eu já tava muito mal. Então, mas engraçado que antes você não tava com nada. Nada. Olha que coisa. Já cheguei lá, assim, tipo assim, querendo já mole, querendo encostar, ficar jogada, sabe, assim? Sei. Aí... Só sei que eu fiz lá o negócio lá para consulta, tirei a guiazinha lá para consulta e fiquei aguardando. Desse aguardando que eu fiquei na sala, já não sei quem Apagou. me internou, não sei quem me levou fazer exame, não sei de nada. Imagina se não tivesse ido nessa consulta, se tivesse às vezes dirigindo, Sim. né? Poderia ter acontecido um acidente muito grave, Sim. né? Ou eu poderia ter morrido em casa, né? De parada respiratória. Sem saber, né? Sem saber. Meu Deus, não, Deus faz tudo, né? Tudo certinho, né? Tem um histórico assim que vai seguir. Tem um plano, né, Jana? Plano. E aí já ficou lá apagada? Já fiquei. Aí nessa data já era dia 22, né? Então dia de manhã eu passei no médico. No dia 22 à tarde eu já fui para o hospital, não saí mais de lá. Meu Deus. Já fiquei naquele lugar. E nem sabia, assim, que tinham me internado, o que tinha acontecido, não Sem sabia entender de nada. Aí eu só me lembro que no final da tarde, quando foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, tinha uma enfermeira, que ela era crente, né, que era evangélica, ela veio assim pro meu lado e falou assim, olha, eu vou te ungir. Olha que bênção. Eu abri o olho assim, né, que já tava, eu falei assim, Ela falou assim, né, eu vou te ungir, mas não se preocupe, Deus é contigo. Amém. Eu falei, amém, né, que coisa Glória a boa. Deus. Aí, mas assim, eu falei, nossa, e que hora? Aí eu acho que eu aproveitei e perguntei, falei assim, que hora que eu vou embora? Eu não vou embora? Aí ela falou assim, não, você vai guardar uns exames.
Aí passei dia 22, dia 23 também as meninas lá me deram os cuidados e tal, e fiquei esperando esses resultados desses exames, que não vinham, porque aí foram fazer exame de sangue, de É aquela que a ansiedade já batendo, né? E ali, aí no dia 24, eles me colocaram aquele óculos lá de oxigênio, mas meu tempo todo era assim, muito sonolento, então eu ficava muito tempo dormindo, né? Assim, tinha algumas pessoas que foram lá até me visitar, mas falou muito pouco, né? Tinha uma amiga lá que ia lá todo dia, que ela ia orar, ia fazer oração, né? Que era mês. E assim foi passando. Eu só me lembro que no dia 24 à noite, eu liguei para saber do meu filho, né? Porque como ele ia ficar aqui em Marília, e eles vai para um lugar, vai para outro, geralmente assim, muito perigoso, a gente se preocupa, né? Fica. Aí eu liguei para dar um Feliz Natal para a família e falei com ele e em seguida falei com a minha mãe. Aí é que eu achei muito estranho, assim, não me lembro, porque minha mãe falou que nesse dia que eu falei com ela, eu falei para ela, vem me buscar. Gente, tava falando assim já... Aí foi quando eles se preocuparam, né? Assim mesmo, para poder ir, porque até então eu havia dito para ninguém ir para lá, porque eu já estava com passagem comprada, para Marília. E aí foi quando eles se mobilizaram. Né? No dia Vamos 25, ver o que está acontecendo. Aí o meu filho, como eles entravam assim, falavam muito lá com o hospital, aí eles começaram a conversar com o médico, né, que era responsável. Aí o meu filho pegou e falou assim pro médico, doutor, se fosse a sua mãe, o que o senhor faria? Ele falou, se fosse minha mãe, eu estaria aqui. Aí ele... falou, é sério mesmo, né? Aí é que ninguém estava preparado, nem você, não, ninguém estava esperando. Assim, uma surpresa, né? Foi muito rápido, né? Muito rápido. Aí quando eles se mobilizaram, aí eles foram para Brasília, no dia 26 de madrugada. Aí quando eles chegaram no dia 26, lá à noite, 6 horas da tarde, eu estava sendo entubada. Gente, quem foi numa consulta para pegar uma guia para poder operar de varizes estava sendo... É muito assim, né? Às vezes eu paro para pensar, igual na época do Covid mesmo, que não foi o caso da Jane, viu, gente? Foi uma bactéria no pulmão, mas não foi Covid. Mas é tão assim, né? Você vai pensar, você fala, gente, a pessoa tá aqui normal. De repente, eu brinco assim que você vai viajando, né? Quando você para pensar nessas coisas. Deixou uma louça na pia ou uma roupa ali para lavar, achando que eu vou ali fazer uma coisa e já vou voltar, e quando vê você pode nem voltar. Se você parar pra pensar, é uma coisa meio louca, né? De se pensar. Quando que você vai imaginar que você já tá entubando depois de dias? Não, eu pensei nisso, eu falei assim, nossa, a gente morre e fica nem sabendo. Não, exatamente. E no meu caso, foi exatamente. Tão, assim, surpreendente. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, ou de comer alguma coisa, porque hoje eu tô de dieta, não vou comer. Às vezes você tá lá, você vai morrer, você morreu com vontade nesse molho de comer alguma coisa. Eu falo porque o Du, meu esposo, ele perdeu a mãe muito novo, né? Então, ele tinha 11 anos quando a mãe dele faleceu, eu mesmo não cheguei a conhecê-la. E ele me conta uma coisa, as minhas cunhadas, que é uma coisa que ficou assim na minha cabeça. Que ela faleceu, quando eles foram depois organizar as coisinhas dela, iam doar, né, passar para as irmãs, enfim, parentes, enfim, roupas, tinha muita roupa na etiqueta. Eu falo, gente, às vezes a gente tem isso, né? Você vai guardar uma roupa falando, eu vou colocar essa roupa, eu vou esperar um momento especial para pôr essa roupa, ou alguma ocasião especial. E você não sabe, o dia de amanhã você não sabe, na verdade, daqui meia hora, né? Então, é muito, gente, se for pensar, você pira na batatinha, né? Você viaja, assim, pensando nessas coisas. Sim. E aí você entubou, no caso. Isso. Aí quando foi no dia 26 à noite, eles chegaram lá, já estava sendo entubada, né? Até também foi uma história, assim, muito assim, diferente, né, do ritual, porque essa médica que me entubou, ela era do Rio Grande do Sul. E fazia mais ou menos 3 anos que ela não tirava férias para ir passar o final do ano com os pais. E nesse dia, era o último serviço dela do ano. Meu Deus. Né? E ela era residente ali, ficava sempre ali no hospital, e ela estava assim, mais ou menos acompanhando o meu caso. Aí ela deu assim um start nela, disse que ela falou assim, eu vou entubar. Olha. Aí foi que as meninas disseram que vai ser a maior correria, tá? Ela foi lá, entubou, e foi uma intubação muito difícil, porque na realidade ali eles estavam se esperando um óbito, né? Meu Deus, Jane. Ali já estava esperando um óbito, porque meu pulmão já 30% de um, porque o outro já não funcionava. Sim.
E os medicamentos não estavam fazendo efeito Os nenhum. antibióticos não estavam fazendo, porque uma bactéria, né, presumo que é antibiótico e não estava fazendo efeito. Aí ela resolveu fazer essa intubação. Aí durante essa intubação foi quando a minha família chegou. Então meu sobrinho que é enfermeiro, a médica deixou acompanhar, né? Aí essa intubação eu tive uma parada que eu fiquei 50 minutos. Nossa, então aqui a história, o episódio vai ser um novo tema, tá? Ressurreição da Jane, porque 50 minutos, 50 Jane, que minutos. bênção. Você tem noção do presente que Deus te deu, porque não era pra você ir aqui, né? Não. Quando porque eu fiquei sabendo toda a minha história depois que eu voltei do coma, né? Então, isso que eu ia te perguntar, né? Assim, uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Por exemplo, eles te avisaram, você estava desacordado, eles não te avisaram, olha, a gente vai te entubar. Porque eu já vi caso da pessoa, principalmente, né, na época do Covid, que a pessoa ela tava mal, mas ela ainda estava consciente. E aí eles eram avisados, olha, agora a gente vai te entubar, vai ser assim, assim. Então você já estava desacordada, no caso. Já entendi. Assim. Eu não sei quem me dava banho, quem me virava, quem me colocava fralda. E não tem nem alguns lapsos assim de memória, de cenas, não, nada? Essa última vez que eu lembro assim de cena ali foi só esse dia 24. Meu até Deus. Aí. E depois quantos dias que ficou? Aí eu fiquei 5 dias na UTI. Na UTI. Aí quando eu voltei eu não tinha noção desse ato de tempo. Então isso que eu ia te perguntar, você também, e não teve sonho, alguma coisa assim? Sim, assim? eu só tive um sonho só, né? Que aí depois eu vou te contar. Porque quando eu voltei, né, assim, fiquei esses 5 dias aí, eu não tinha noção. Quando eu voltei, aí quando eu vi minha mãe e meu filho lá, eu estranhei. Falei, nossa gente, mas por que vocês vieram se eu vou embora amanhã, né? Nossa, olha pra você ver como que a pessoa desliga mesmo, né? Não tem nem noção de nada. Tem noção. E outra coisa, quando eu tive essa parada, aí a menina que me acompanhava lá do quartel, eu ficava falando assim, né? Eu achava que eu tinha ficado parada assim 10 minutos no máximo. Que é muito já, né? Porque a gente que tá acostumado, né, assim, que nem educação militar, vai pro bombeiro, até a gente sabe que até 10, 12 minutos, a pessoa quando tá em parada, ela consegue voltar normal, né? Não tem nenhuma sequela. Não tem nenhuma sequela, nada, volta normal. Aí eu falava assim, ela falava pra mim, ela falou assim, e um dia a gente tava lá no quartel conversando, eu tava contando assim pra alguém, aí eu peguei e falei assim, imagina, eu fiquei lá uns 10 minutos lá, em parada e voltei. Ela falou, Jane, para, você não sabe o que você tá falando. Sério, sabe? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, você ficou 50 minutos, né? Meu Deus. Eu, pra mim, 10 minutos eu já achava que era muito. Pois mas a gente sabe que não pode voltar, então a gente é mais lá. Mas você sabe que 50 foi muito mesmo. Nossa, aí eu falei assim, nossa, eu fiquei 50, falei, meu Deus, né? Então quer dizer que eu morri, né? Morreu. Aí que eu fui começar a pensar, né? Porque quando eu voltei do meu coma, o médico que é chefe lá da UTI do Hospital Santa Lúcia, ele era amigo do meu comandante na época lá, né? Aí ele falava assim pra mim, antes do dia que eu internei, ele foi no meu quarto e falou assim, Janine, falando de tal, me avisou tal, você tem aqui e tal, mas fala pra você, tá? Aí nenhum militar morre aqui, viu? Muito confortante. Nossa. Muito bom. Aí ele falava assim, não, tudo bem e tal. Aí depois que eu voltei, ele chegava assim na porta do meu quarto, todo dia de manhã, ele passava na porta do meu quarto, de manhã e à noite. Chegava e falava assim, Jane, você é um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Então, antes mesmo de você começar a testemunhar, a contar a história, não só em podcast ou pessoalmente para pessoas ou numa igreja, enfim, em reuniões ali de família ou amigos, só o fato de você estar ali, as pessoas já viam um testemunho em você, sem antes de você abrir a sua boca para contar, né? E isso acontece muitas vezes, né? Porque às vezes, lógico que a gente tem que testemunhar, a gente tem que falar. Eu direto falo meu testemunho, vira e mexe, eu vivo falando meu testemunho, mas você sabe que só o nosso dia a dia já é você já tá testemunhando com a mão fechada, né? Sim, Isso é muito importante. Aí eu olhava, né, aquele médico falava, será, né, que esse médico vinha todo dia na minha porta e falando, você é um milagre, porque até então eu não sabia de nada, né? Tinha noção, né? Aí tinha uma menina que cuidava lá, que ficou lá comigo, que quando eu estava internei na outra enfermaria lá, que ela me ajudava a tomar banho, e ela lavava minha cabeça e tal, e penteava meu cabelo e fazia umas tranças lá.
E essa menina, era a primeira semana dela que ela estava trabalhando ali na UTI, porque ela era enfermeira de ambulância de rua, sabe? Uhum. De resgate. Aí ela ficou comigo ali uns dias. Aí quando eu voltei do coma, ela foi lá no meu quarto, que eu tinha mudado de andar, eu também nem sabia o porquê, né? Aí ela pegou e falou assim, Angela, ai, tô tão feliz de te ver assim, porque a última vez que eu saí daqui, né? O dia que eu saí daqui, no dia 25, eu achei que você Meia passada daquele dia. tinha morrido. Meu Que foi Deus. o comentário que correu, porque na minha intubação, lá, né, quando parou, correu essa conversa lá, eu havia, né, partido. Aí ela ficou, aí ela ia lá todo dia pra pentear meu cabelo, ela ia na hora do almoço, sabe assim, ela foi um testemunho, assim, pra ela falou assim, foi muito forte isso pra mim, porque, assim, eu estava acostumada com muitos casos de rua, mas quando eu vim pra dentro do hospital e, assim, conhecer esse teu caso, te acompanhar, eu te vi, né, desde quando você internou, que eu fiquei te acompanhando, e você, né, agora eu te vejo assim, bem. Nossa, né, foi muito forte pra ela, uma coisa que ela não vai esquecer, né? Muito. Aí, mas foi assim, muito impactante. Teve assim várias coisas lá, assim, que Deus cuidou de todos os detalhes ali comigo, viu? Glória a Deus. Muita coisa. Ai, agora me conta essa parte do sonho que eu tô curiosa, quero saber como é que foi, você tava... Porque eu imagino assim, vamos supor, a pessoa às vezes fala assim, fiquei 5 dias em coma. Tá, eu sei que a gente fica desligado, fica como se fosse dormindo, Sim, né? Ela trouxe até fotos, né? Deixa eu ver. Né? Porque um dia eu tava muito bem, né? Que eu tava trabalhando. Deus, normal. Aham. E aí depois, na minha incubação, quando eu acordei, eu estava assim, cheia de fio. Né? Como que é que a gente estava falando, a gente não sabe daqui 5 minutos o que vai acontecer, né? Um instante, né? Um instante. Olha só. Aí quando eu voltei do meu coma, aí eu tava assim, que eu estava tinha mudado de andar, eu comecei a observar que me colocaram lá no meu quarto, aí dava assim, que era um lugar solitário, diferente do quarto que eu tava antes, né? Aí cheio de aparelho, aí eu tava com esses intracartes aqui no meu coração, bem aqui em cima, né? Outra aqui na perna, cheio de fio, a minha boca saindo aquela pele aqui todinha. Eu falei assim, gente, o que aconteceu do dia pra noite nesse lugar? Aí eu fiquei me perguntando, falei, nossa, mas como que fizeram isso daqui? Ninguém me falou nada, não vi. Nossa, aí eu fiquei assim, né? Aí tinha uma senhora lá do outro lado, lá do quarto, que eu vi eles entubando ela, né? Aí eu falei, ué. Aí eu fui, deu um instante, né? Aí na hora da visita que meu filho apareceu lá, aí eu perguntei para ele, falei assim, Luan, eu fiquei daquele jeito? Aí ele falou assim, você ficou, mãe. Olha só. Aí eu tenho as fotos, você quer ver? Aí eu falei, quero, né? Aí você assustou, porque né, só deixa eu ver. Deixa eu ver esses negócios. Aí ele me mostrou essas fotos. Aí ele falou, mãe, você ficou desse jeito. Aí você assustou a hora que você viu. Eu falei, meu Deus. Aí cai nessa hora a ficha cai? Falou, não, agora eu entendi o que tá acontecendo. Aí eu falei, por isso que a menina veio aqui, né, falou tal coisa. Aí que o médico aparece ali na porta, Falando porque que eu sou um dia milagre. falando que eu sou um milagre. Meu Deus. Alguma coisa tem. Aí eu peguei e falei assim, então, Luan, a mãe precisa te contar um negócio que eu vivi, mas agora eu não sei se você vai acreditar, mas eu preciso contar. Ai, gente, me conta. Aí ele pegou e falou, você vai me falar? Aí eu comecei a contar. Aí ele começou a falar, não, peraí, que eu vou filmar. Falei assim. Aí eu comecei a contar pra ele. Aí eu contei pra ele que eu me vi num lugar, assim, muito claro, num lugar bonito, um lugar de paz, um lugar muito sossegado. E que eu tava caminhando ali nesse lugar, sabe? Eu me vi assim caminhando. E conforme eu ia caminhando, eu ia recitando o Salmo 23. Né? Aí eu ia recitando o Salmo 23, só que ia caminhando. Aí quando chega no verso 4, eu me via prostrado. Que falava, mesmo que eu caminho pelo vale da sombra da morte, né? Não sei que o Senhor está comigo. Aí quando eu chegava nessa fase, eu já me via prostrada, caída assim no caminho, sabe? E aí eu começava ali assim, como parecia que eu estava perdendo meu fôlego, eu estava só pela misericórdia mesmo. Desfalecendo. Isso. E aí uma voz falava assim pra mim, clama por ele, né? Aí eu ficava assim, aí ele falava, clama por ele, clama por ele. E eu falava, mas como? Aí eu peguei e falei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim.
Aí ela falava assim, mais alto, senão ele não te ouve, mais alto. E eu, Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Gritei. Aí ela falou assim, mais alto, mais alto, mais alto. Porque parecia que aquela claridade toda, parecia que tinha um ser assim na minha frente, caminhando, sabe? Distante, assim. E aí eu peguei e gritei, assim, sem levantar a cabeça, sabe? Mas ali, assim, já prostrada. Parece que o meu último suspiro que tinha, deu um grito muito alto, assim, sabe? Eu falei assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, sabe? Foi uma coisa assim, muito estridente, muito forte. Aí eu ali assim, caída, sabe? E eu vi que aquele ser assim veio e voltou pra mim. Aí ele se prostrou e falou assim pra mim, vamos ver o seu livro da vida? Aí parece que ele, quando ele falou assim, vamos ver o seu livro da vida, parece que ele tirou uma coisa assim de mim, sabe? Tipo assim, um livro muito grande, de capa preta, sabe? Aquele tipo enciclopédia, assim. Aí ele colocou assim na minha frente, aí ele abriu aquele livro, sabe? Aí tinha várias escritas, várias páginas escritas assim. Aí ele folheava, né? Aí tinha umas páginas em branco. Aí ele continuava folheando, tinha mais umas histórias. Aí ele folheou, ele voltou aquele livro nas páginas em branco, ali que estava da minha vida. Aí ele pegou e falou assim, olha, você vai voltar curada para fazer a minha obra, para você continuar a fazer a minha obra de onde você parou. Meu Deus. Aí quando ele falou aquilo para mim, parece que eu tava naquele filme de Matrix, sabe? Sei. Parece que eu fui jogada assim no universo e parece que meus neurônios, parece que eles estavam assim tudo paralisados, sabe? Aí parece que de repente esses meus neurônios começaram, sabe, a ter os contatos, voltou aquelas coisas assim e caí no universo. Aí quando foi, aí depois eu voltei. Aí quando eu voltei do coma, aí as meninas que estavam lá na sala disseram que eu voltei assim, muito sobrenatural. Muito sobrenatural. Porque diz que eu voltei assim, já me debatendo, querendo levantar, falando, sabe, assim, puxando lá os porque tubos. volta assim, né? Volta... Você se agita um pouco, né? Mas diz que eu já voltei assim, aí que elas assustaram. No tanto que tem uma foto que eu tô até com os braços assim, que elas tiveram que me amarrar. Eu tive que ficar aí calminha, né? Pra poder passar, porque eu já tava arrancando todas as coisas, queria levantar, queria sair, queria andar. Aí por isso que eles sabem que foi essa volta, foi assim, sobrenatural. Você lembra desse momento que você acordou? Não. Você não lembra? Não lembro. Porque aí o médico falava assim pra mim, porque quando eu voltei do coma, não era pra mim voltar nessa situação. Era pra mim voltar com a traqueostomia, ficar de cadeira de roda. Meu Deus. Que não era pra mim voltar normal, ainda ficar sem contar que podia ficar com lesão no cérebro. Sequelas e tudo mais. Da oxigenação. Depois, né, que eles vão falar isso pra gente, né? Porque, a hora que eu voltei, ninguém falou nada. Isso também é a palavra do médico, né? A gente que sabe que o Deus é o médico dos médicos, é o Pai, é o Todo-Poderoso e... Sim. Aí, quando eu voltei, que eu fiquei um dia assim, né? Fiquei fora desse ato de tempo e tal. Aí depois, quando eu voltei, que eu peguei e contei esse testemunho. E até hoje, que nem você contou, deu pra ver que teu olho já tá até brilhando do que tava antes dela começar a contar. E você ainda lembra, assim, você fechou o olho, você lembra da cena, desse sonho? De tudo? Lembro. De detalhes, assim. E na hora, eu imagino que na hora que você... Porque assim, lógico que na hora que acorda, como tem muita medicação, igual você mesmo falou que não lembra de você acordando dessa forma sobrenatural e tudo mais. Mas depois que você começa a voltar à consciência, aí que você... A primeira vez que você lembrou do seu sonho, deve ter mexido muito com você, né? Foi, porque você fica assim, com medo, porque você não sabe se... Nossa, será que foi um sonho mesmo? Ou será que aconteceu? Porque é tão natural, sabe? Tão assim, real. Tão real, que eu falo assim, meu Deus, eu fui lá mesmo, eu fui lá no terceiro céu e tal, e voltei, né? Assim, a gente sabe que a gente não é merecedora de tudo isso, né? Mas assim, só pela graça mesmo, a misericórdia de Deus, né? Aí, porque é tudo muito sobrenatural, assim. E eu fiquei ali, assim, eu sinto assim, o cuidado de Deus em cada coisa que aconteceu naquele hospital, sabe? Assim, os cuidados, só do médico chegar e falar que aquilo era um milagre. E aí depois você vai ligando. Aí, como eu voltei assim, muito lúcida, que não era, né? Não era, diziam que ia sequelas, mas... Embora que depois que passou esse agito todo que eu voltei, aí eu tive sim, né? Que hoje até, assim, louvo a Deus pela
a vida dos fisioterapeutas, né? Uhum. Porque eu não movimentava, eu não abria os braços, né? Eu fiquei bem, Bem debilitada. bem debilitada. Eu não abria os braços, eu não tomava água sozinha, eu não comia sozinha, eu não fazia esse movimento aqui com os braços de levar a mão até a boca, sabe? Eu ainda não tinha, não andava, né? Tive que usar fraldas, tive que ficar feito uma criança lá até aprender a andar. Andava assim, andava 5 metros lá com a fisioterapeuta e sentia cansaço, parecia que eu ia morrer. É Né? todo um processo, né, Jane, assim, até voltar à vida normal. Sim. E demorou? Foi um tempo, foi um processo demorado? Não Você foi, para você ver que foi assim, uma recuperação boa. muito rápido, né? Porque quando eu tive. Aí depois de quando eu voltei, aí eu fiquei tipo assim, 3 dias já ali naquela UTI, já me mudaram para outra UTI mais humanizada, aí já foi mudando os andares e eu fui melhorando. Tá indo alto. Até fazer essa fisioterapia e esperar passar o medicamento lá, né? Que eu tive que ficar internada. Aí quando eu tive que fazer a fisioterapia, aí eu vim embora para Marília, né, tal, com autorização médica, não podia vir de avião por causa da altura, mas eu podia vir de carro, mas também tinha que vir devagar, tinha que trazer tubo de oxigênio. Parar um pouquinho. Um monte de coisa, né? E aí quando eu cheguei aqui eu fiz a fisioterapia durante 1 mês, né, de reabilitação, só e também quando eu voltei, eu procurei aqui uma especialista, né, que tinha aqui em Marília, que é tipo uma das melhores da cidade, e fui fazer os exames novamente para ver como é que estava. Fiz exame cardio, fiz todos os exames. Aí os meus exames deu todos, eu estava curada, como se eu não tivesse a médica, se eu não tivesse trazido o laudo, tinha fotografia, tudo, quando eu ia contar para elas o que eu passei 15 dias atrás, eles não acreditavam que eu tive naquela situação. Meu Deus, que coisa, né? Inclusive, Deus é maravilhoso. É maravilhoso. Essa médica especialista do pulmão, ela pediu para fazer uma ressonância, né, do pulmão. Aí saía lá na chapa, assim, que o meu pulmão tinha tipo um cingidinho, assim. Tipo, teve uma cirurgia. Aí teve uns cingidos, assim, de cura. Eu não tinha traço mais nenhum, assim, que eu tinha aquela bactéria lá que quase me matou. Né? Te levou de Deus te trouxe de volta. Pois é, Deus trouxe de volta. Jane, que história maravilhosa. E sabe, agora fica uma pergunta assim no meu coração, que como que era a Jane antes disso tudo acontecer? Antes você já era crente, era da igreja? Já. Sempre foi? Uhum. Tá. Mas como é a Jane antes de tudo isso? E como é a Jane hoje? Com esse testemunho tão bonito, tão forte, com esse encontro que você teve, né, com Deus e tudo mais. Pois é. Eu sempre fui assim, eu já tenho 20 anos, né, no meio evangélico. Quando eu fui para trabalhar em Brasília, tal, fui servir para lá, eu me afastei um pouco da igreja, porque na realidade eu tive que deixar tudo para trás para poder ir, né, fazer essa carreira. E como assim a gente viajava muitos estados, um estado aqui, outro estado lá, nos lugares que eu passava, geralmente eu ia assim nos cultos, né? Era simplesmente uma frequentadora de culto, ia lá, né? No domingo e tal, quando tinha os cultos nas cidades que eu estava, eu sempre fui assim para assistir. Aí quando eu fiquei em Brasília esses 2 anos, eu sabia que eu fui debaixo de uma profecia, né? Que ia muito tempo atrás, eu recebi uma profecia que Deus ia me levar para conhecer os 4 cantos do mundo, mas que eu ia voltar. Olha só! Aí eu fui, conheci os 4 cantos do Brasil, trabalhei em todas as regiões, e depois, quando estava quase para vir embora, eu comecei a sentir no meu coração, né? E já era tempo de voltar, né? Só que assim, como a gente está numa situação cômoda, quando você, né, o salário, né, ajuda muito e tal, você não quer largar, né? Aí você fica ali protelando. E antes de eu ficar doente, 1 ano antes, eu tinha prometido já para minha família que eu ia ficar até dezembro. Só que eu ia vir embora. Aí, como eu continuei ficando em Brasília, aí eu falei assim, não, né, em Brasília, isso é bom, tudo, era só parte burocrática e tal, então, né, era um lugar, assim, muito sossegado, então dá para eu ficar ali de boa.
Aí eu cheguei e falei, mas pai, eu acho que vou ficar, né? Mais um pouquinho, enquanto eu estiver no Brasil, eu vou ficando, né? E vai deixando as coisas de Deus pra trás, lógico. Aí né? Deus falou, peraí que eu vou buscar ela. Foi Ou ela bem isso volta ou mesmo. ela volta. E aí eu vejo isso, sabe? Deus me parou. Ele me parou para eu poder voltar. Porque se eu tivesse naquela mesma pegada, tivesse com Às saúde vezes boa, estaria até lá até hoje. eu estaria até hoje, com certeza. Meu Deus, Jane, então Deus foi te buscar e falou, não, vem cá que eu vou te trazer de volta, filha. Eu já falei, tinha todo um propósito, né, uma profecia, mas era até determinado tempo. Chegou o teu tempo, você tá aí teimosa, não quer vir embora? Então eu te busco, né? Gente, como que Deus trabalha e tem todo um plano. E eu falo assim, ele cuida de detalhes e às vezes a gente precisa passar por algumas coisas... porque tem um propósito, além, então quer dizer que além do seu testemunho, que nem você passou por tudo isso, para ter um testemunho, para hoje ser testemunho e falar para as pessoas e encorajar algumas pessoas, ou se não, motivar assim, de a pessoa falar assim, não, ela conseguiu, ela tá curada, eu também, Deus também pode me curar, enfim, ser um testemunho. Além de você ser um testemunho e ter um testemunho assim muito forte, também tem essa parte aí de que você foi meio que uma puxadinha de orelha, né? Fala assim, não, então vai dessa jeito, vai de outra forma. Então tem toda uma... Parece que é um quebra-cabeça que se encaixa, né? Assim, várias partes que vai se encaixando. E eu acho engraçado, assim, acho interessante, né? Que Deus, com uma coisa, ele resolve várias, né? Vamos supor, então com isso... Ele conseguiu que você tivesse um testemunho para testemunhar e com isso ele conseguiu te trazer de volta porque já era hora, sabe? Como Deus ele é atemporal, como ele tem todo um plano que resolve várias coisas. Meu Deus, eu adoro isso, eu adoro escutar essas coisas, sabe? Emotiva. Quando a gente começa a pensar, né, e você começa a analisar tudo o que aconteceu, né? Aí você começa a juntar as peças, você vê que era tudo um plano de Deus. Tudo no controle dele, que a última palavra é dele mesmo. Não adianta a gente só quebra a cara quando a gente sai fora. Né? Porque assim, ele que tá no controle e às vezes não adianta a gente falar assim, ai Deus, eu te entrego a minha vida, o Senhor tá no controle, toma o controle da minha vida, mas a gente fala isso... Até hoje, né? Mas assim, na hora que tem que fazer alguma forma, não, mas eu quero fazer desse jeito, então não tá no controle, então você não entregou o teu controle, você tá fazendo da tua vontade, na vontade de Deus, né? É muito interessante. Gente, que dia, que podcast, que episódio, hein, Simone? Amei, Jane, que história linda. Aí eu trago as fotos assim, né? Porque esses dias eu tava falando com a Simone, eu falei assim, Simone, eu mesma assim, tem hora que eu pego assim, né, na minha história, que eu já escrevi essa minha história, né? Aí eu falo assim, aí eu fico pensando assim, muitas vezes eu me pego pensando, falando, Deus, se não fosse comigo, sabe assim, acho que nem eu acreditaria. Nem eu acreditaria, exatamente. Sabe, assim, né, eu tenho uma saúde muito boa hoje, né, não tive sequelas nenhuma. Aí eu falo porque eu acho importante as fotos, porque só de gente falar assim, às vezes as pessoas pensam que a gente tá, né, criando uma história. Não, uma narrativa, que eu sou curiosa, já. Que a gente não é assim, não dá para acreditar, porque a gente viveu esse... Ainda mais que nem, às vezes, igual você falou, tem coisa que não dá pra lembrar, né? Então, se não tivesse essas fotos, igual você falou, nem você ia lembrar de alguns momentos assim. Se não tivesse as fotos, e até você mesmo ia duvidar da tua história. Isso, exatamente. Meu Deus, Jane, eu amei escutar esse testemunho. E eu tenho certeza que ele vai chegar para pessoas que estão precisando escutar, precisando, assim, de uma motivação, de uma esperança. Pessoas que já passaram por isso, mas não testemunham, não falam do milagre que Deus fez, ou de repente já falou para algumas pessoas, mas que a gente assim, às vezes a correria do dia a dia, tudo tira a gente do nosso foco, né, da nossa prioridade que é Deus, e a gente deixa de falar, e a gente não pode deixar de falar. O meu testemunho também vai fazer 2 anos agora, e direto eu falo, eu acabei de conhecer a pessoa, eu falo, não, a pessoa me conheceu, ela tem que saber o que aconteceu. Então aí eu já pego e conto, sabe? Então a gente não pode parar de contar o nosso testemunho, o que Deus fez na nossa vida, porque isso vai servir para outras pessoas.
Então foi muito legal você ter vindo, Jane, aqui. Agradeço a sua participação. Parabéns por essa história, por você ter passado por isso e estar aqui testemunhando, né? E você tá aí, ressuscitou mesmo, né? Literalmente morreu e voltou. Que bênção. Não é? A gente muitas vezes vê, né? As pessoas contam, né? Você testemunha, você fica imaginando, né? Você pensa, né? Fala, nossa, e quando acontece com a gente, fala assim, meu Deus, né? Quanto mais pessoas souberem que Deus ainda faz, né? Que Sim. Deus está aqui, que Ele é presente, que Ele está em tudo aquilo que a gente mais necessita, basta a gente ter fé, colocar nossa confiança diante de Deus e acreditar nele, que Ele pode fazer o impossível, né? Sim. Porque no meu caso foi o impossível. Sim, é um milagre, né? Deus não era só aquela época de ver a Bíblia que Deus curava os enfermos, paralíticos. Gente, Deus faz milagre ainda hoje, faz muito. Tem essa história e quantas outras no Brasil, no mundo, né? Em todos os países aí no mundo não tem, que a gente não conhece. E o podcast, o SarsaCast está aqui para isso, para ouvir esses testemunhos e também levar até vocês, para a gente saber que Deus, Ele foi, Ele é e sempre será um Deus de milagre, um Deus poderoso, né? Um Deus provedor, né? Sim. Eu louvo a Deus, né? Por essa oportunidade, por essa abertura da gente poder, né, contar os nossos testemunhos para que chegue infinitamente a milhares de pessoas, né? Amém. Porque a gente fica às vezes tão limitado somente aqui no nosso ambiente, né? Mas eu tenho certeza que esse SarsaCast vai chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, né? E que seja edificante, que seja de crescimento, né? Que seja de discernimento, de sabedoria, de graça, né? De crescimento espiritual para as pessoas que receberem, né? Amém, eu creio, gente, eu creio. Então, nós vamos encerrar por aqui. Lembrando que todos os episódios, né, são de quarta-feira às 8 horas da noite. Agradeço vocês terem ficado até o final. Agradeço a Jane mais uma vez pela presença. Jane, quer deixar uma palavra para o pessoal que está assistindo você, que acompanhou até o fim o seu testemunho? Assim, eu poderia deixar assim, porque a Bíblia tem tantos versículos, né, tantas mensagens, né, de crescimento e edificação, mas eu acho que nesse momento eu tenho que falar de algo que eu vivo, né? Então, para mim, é o Salmo 23, né, que eu falo que é o Salmo da minha vida. E o Salmo 23, 1, ele é o Salmo assim, que está em todos os momentos da minha vida, porque eu creio nisso mesmo, que nada me faltará, Deus nunca me deixará faltar nada. Não me faltará discernimento, não me faltará saúde, não me faltará fé, não me faltará nada, como também eu creio que para todos mundo que tem essa fé, também nunca há de faltar nada, porque Deus supre todas as necessidades. Tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai cumprir, porque Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém, glória a Deus. Nossa, eu fiquei emocionada. Meu Deus, que delícia de episódio. Prazer estar aqui conhecendo a tua história, viu? Obrigada pela presença. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui que já tá me arrepiando, tô com o olho cheio de lágrimas também, a Jane também. E muito obrigada, eu espero que essa mensagem chegue para as pessoas que precisam ouvir, né? E o Senhor, Ele vai prover, Ele vai fazer com que isso aconteça, tenho certeza. Ele vai direcionar essa mensagem para as pessoas certas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.